Rádio e TV Câmara Bauru, na cobertura das eleições 2016. Olá, você está em multiplataforma pelos canais 60.3 UHF Digital e no canal 10 da NET e pela Rádio Câmara 93,9 FM. Eu sou Nelson Gonçalves e nós realizamos as entrevistas individuais com os candidatos que foram escolhidos por você, eleitor, para o segundo turno das eleições municipais em Bauru. Está conosco Clodoaldo Gazeta, do PSD. Ele é biólogo formado pela Unesp de Bauru, foi secretário do Meio Ambiente em Bauru nos anos 90, atuou em projetos ligados ao meio ambiente no terceiro setor em diversas áreas, exerceu assessoria parlamentar especificamente, inclusive com especialização na área que é de sua formação. Nós vamos conversar como com outro candidato, com tempos iguais para as temáticas apresentadas, com 2 minutos para as respostas objetivas dos candidatos, visando trazer informações para você que está em casa, tentando aprofundar um pouco alguns dos temas que já foram apresentados na rádio e na TV Câmara. Zé, obrigado por tua vinda aqui conosco. Vamos direto a eles. Tema: folha de pagamento dos servidores. A Prefeitura, neste momento do segundo turno em Bauru, tem uma folha bruta já de pouco mais de 31 milhões de reais. E mesmo que o prefeito que vier a ser eleito não faça nenhum movimento administrativo e de gestão, tem um impacto de 3% fruto de benefícios previstos no plano de cargos e salários, que lei aprovada pela Câmara, e outros 3% estão previstos na lei orçamentária, também já apresentada para 2017, para eventual reposição salarial, que pode chegar no máximo a 3,5%, pelo que tem disponível caso a economia ande no mesmo patamar. A database é em março de 2017, muito pouco tempo. Como você pretende lidar com essa questão? Nós vamos fazer uma grande mesa de negociação com o funcionalismo público e, de forma transparente e verdadeira, definir com eles quais serão essas reposições salariais ao longo do tempo. Claro que nós vamos estar dentro de um orçamento que vai ser aprovado pelo atual governo e vamos ter que negociar isso também com o funcionalismo público, mas a minha experiência nesse setor, e eu que já fui secretário do Meio Ambiente em Bauru, já me qualifica para fazer essa discussão muito madura com o funcionalismo público municipal. E não é só a questão salarial, né? É a questão da qualidade do emprego, é a questão da qualidade dos equipamentos, é a questão da humanização do setor público e o respeito do prefeito com os funcionalismo público municipal. Então, eles sabem disso, sabem da minha história com relação ao funcionalismo público municipal, na minha época de secretário, e sabem que terão em mim um parceiro nesse processo, tanto na valorização salarial do funcionalismo público, como também na melhoria dos equipamentos da estrutura da prefeitura para que eles possam ter um melhor serviço prestado para a cidade. Então, a mesa de negociação é o primeiro passo, uma revisão dos PCCS para que a gente possa corrigir perdas e distorções que aconteceram ao longo do percurso aí da implantação dos mesmos, mas vamos fazer isso de forma muito clara, de forma muito transparente, para que nós tenhamos os funcionários públicos municipais engajados nesse projeto de mudança da cidade. Sem eles, infelizmente, a mudança que a gente precisa em Bauru não será viável. Então, nós vamos fazer todo o esforço necessário para que todos os funcionários públicos municipais vistam a camisa da próxima administração para que a gente possa governar a cidade juntos. Abastecimento. O senhor afirma no programa eleitoral de TV, aliás, recente já do segundo turno, que o sistema de abastecimento da cidade, com atuais perdas previstas no plano diretor de águas, medidas, aferidas tecnicamente, aliás, de 47,8%, que vai reduzi-las para 15%, um patamar bastante significativo, e utilizar recursos do Fundo de Tratamento de Esgoto para resolver algumas questões relacionadas a essa área. Explique como o senhor pretende fazer essa questão de redução de perdas no tempo e como pretende convencer, por exemplo, o Ministério Público e a Câmara da possibilidade de utilizar recursos previstos no Fundo de Tratamento de Esgoto, que a cidade conhece hoje e tem uma destinação específica para saneamento, e são 30 milhões anuais que entram no caixa só no fundo. Essa é uma questão importante até para que as pessoas possam compreender que o governo federal vai encaminhar os recursos necessários para que a gente possa terminar a obra do Fundo de Tratamento de Esgoto. Vai encaminhar porque o governo brasileiro tem acordos internacionais que precisa cumprir até 2025. Então, nós vamos receber o recurso e vamos fazer a obra necessária para o tratamento de esgoto da cidade. Vai sobrar, portanto, no caixa do DAE 130, 140 milhões a partir do ano que vem, que nós, numa negociação madura com a Câmara Municipal e principalmente com o Ministério Público, vamos tentar destinar esse recurso para o abastecimento de água da cidade. Essa vai ser uma grande mudança de estratégia na cidade de Bauru,
porque com esse recurso significativo nós vamos conseguir reduzir grande parte dos prejuízos que nós temos no DAI com relação à perda de água, né? Dá sim para a gente reduzir de 47% para 15% no período de 4 anos, trocando grande parte das tubulações da cidade, principalmente da área central, Bela Vista e Falcão, que são as áreas mais antigas, construindo os reservatórios que são importantes, interligando a rede, que já está previsto pelo plano diretor de águas da cidade, e principalmente recuperando a nossa estação de tratamento de água, né, que está defasada há muito tempo. Então a recuperação desses 4 processos vai nos possibilitar que a gente evite as perdas e ao mesmo tempo o recurso começa a voltar a entrar no DAI, né, porque é a mesma coisa se você tiver uma empresa e você pega 47% da sua produção e joga fora. É isso que nós estamos fazendo hoje, né, perdendo de recurso público, porque não é a água que está sendo desperdiçada, é energia elétrica, é produto químico, essa água está tratada e ela é desperdiçada com os vazamentos. Então, essa mudança no processo vai possibilitar, inclusive, que a gente possa gerar economia no DAI e certamente a gente vai reduzir de 47% para 15% no período de 4 anos. No plano diretor de águas, que num compromisso apresentado por várias entidades, o candidato também, tal qual o seu concorrente, se compromete com questões específicas, tem a previsão de transformar em lei o plano diretor de águas e lá é escrito algumas das questões mais pontuais, práticas e específicas. Vou citar 2 delas. O plano de interligação, se for feito no tempo, ele tem mais de 200 milhões de reais de necessidade de investimento. E o sistema Batalha hoje retira bem acima da outorga de pouco mais de 300 litros por segundo, retira com as 3 bombas 550 litros por segundo o sistema e temos 34 poços. Esses 2 elementos para complementar a questão de abastecimento. A questão da outorga é fundamental, é importante, porque nós não podemos ficar inadimplentes com relação às legislações ambientais e o plano diretor já está previsto isso, né, onde nós podemos retirar um pouco mais de água do Batalha para que a gente não tenha que ampliar essa outorga que é destinada para a retirada da água do rio. O que você citou no início, o plano diretor, na nossa gestão, vai virar projeto de lei e vai virar lei no município de Bauru, para que todos os prefeitos, na sequência dos mandatos, possam continuar cumprindo o que está escrito ali, né? Porque é um projeto que, se seguir à risca, ele vai certamente melhorar a questão do abastecimento de água e resolver definitivamente o problema. Então, a nossa proposta é exatamente naqueles 100 primeiros dias que a gente cita no nosso plano de governo, é destravar a cidade para as legislações mais importantes do município. Dentre elas, a questão do plano diretor de águas, que foi pago pela prefeitura, e nós vamos transformar em lei para que nós tenhamos, no período longo, né, essa solução do problema de abastecimento de água resolvido. Se tivermos e vamos conseguir fazer essa mudança do valor do fundo de tratamento de esgoto para o fundo de tratamento de água, grande parte dos problemas de abastecimento de água da cidade vão ser resolvidos nos próximos 4 anos, porque os investimentos serão altos e a gente vai conseguir reduzir as perdas, como eu já falei no bloco anterior. Habitação e ocupação urbana. Os dados mostram o empobrecimento da cidade na estratificação social. Nos anos 90, perdemos mais de 7 mil empregos de estatais, federais ou estaduais. A população carcerária dobrou, mais que dobrou nos últimos 10 anos. E temos, neste momento, 4 mil famílias, segundo os dados de 14 núcleos de agrupamentos que foram levantados especificamente. Boa parte deles, é verdade, de trabalhadores urbanos, sem moradia, ou que não conseguem pagar aluguel, ou estão morando em favelas que estão associados a antigos movimentos conhecidos do sistema de assentamentos, por busca de terra e assentamento familiar da agricultura na cidade. O senhor conversou, foi conhecer uns desses grupos, o que disse a eles e como o senhor pretende atacar essa questão que é significativa do ponto de vista social, inclusive, e urbano. Esse talvez seja o problema mais complexo que nós temos hoje na cidade. E jamais podemos, pela gravidade do momento, jogar esse problema para baixo do tapete e imaginarmos que a prefeitura não é responsável também por a situação que a cidade está vivendo hoje. Nós temos que conversar com todas as forças da cidade e eu tenho feito esse movimento ao longo da pré-campanha e também da campanha. Conheci o movimento, né, sei das suas reivindicações, sei dos problemas que estão gerados na cidade por conta das invasões de terra que aconteceram e nós somos contrários a isso, já externamos isso ao movimento, mas também não podemos lavar as mãos por problema. Acho que a cidade de Bauru tem uma grande contribuição nessa questão. E nós perdemos uma grande parte da oportunidade quando, no período de 8 anos, nós colocamos o Minha Casa Minha Vida apenas para fazer um movimento político, né? E ele foi usado muito bem nesse quesito, né? De levar 20 mil pessoas para o estado do Noroeste e sortear casas para as pessoas desiguais. Se nós tivéssemos usado, nesse momento, o Minha Casa Minha Vida,
e dirigido grande parte da demanda dele, 50% dessa demanda, para as pessoas que estavam em área de vulnerabilidade ou que pessoas que estavam em problemas sociais graves na cidade, certamente essas invasões de terra não teriam acontecido nesse momento. Então nós perdemos uma oportunidade ímpar e agora temos que correr atrás do prejuízo. Vou também acessar o Minha Casa Minha Vida. O governo federal acabou de abrir um processo de Minha Casa Minha Vida, são 100 mil unidades para 0 a 3 de renda. Nós vamos atrás do governo federal para trazer esses investimentos para a cidade e também vamos negociar com o governo do estado, através do CDHU, para que nós possamos ter novas moradias na cidade para atender essa demanda. Temos muitas favelas na cidade, muitas pessoas em áreas de vulnerabilidade e precisamos ter um olhar muito específico para esse problema. Agora precisamos conversar com todos os movimentos. Um prefeito que quer sujeitar a ser candidato numa cidade como Bauru, com a complexidade social que a cidade tem, ele não pode fechar os olhos para esse problema. Gestão e estrutura administrativa, pegando, lógico, algum ponto mais específico. O senhor fala das questões das subprefeituras, foram citadas 6 unidades, tem 4 administrações regionais da cidade hoje. Fiz um levantamento em relação aos equipamentos que são disponíveis, que o senhor cita, para poder serem alocados nessas unidades. O estoque de máquinas da prefeitura ou é precário ou é pouco mesmo, para poder fazer a distribuição já nas 4 que estão existentes hoje. E o departamento de apoio operacional para gerar custeio fica lá na região antártica, as unidades, como o senhor bem sabe, nos bairros espalhados pela cidade. O que exatamente o senhor pretende com essa estrutura de subsecretarias para operacionalizar essa questão em relação ao que já existe, tendo em vista essas carências? Nós vamos ter que fazer um grande inventário na prefeitura. Hoje eu tenho as informações de que os maquinários que nós temos disponíveis na prefeitura são suficientes para que a gente coloque em funcionamento imediatamente 2 subprefeituras. Para conseguir equipamentos para as outras 4 que faltariam, para essa composição das subprefeituras que nós imaginamos, nós teríamos que fazer um investimento na ordem de 8,5 milhões de reais para a compra dos equipamentos. Quando eu digo e falo isso em todos os debates que eu participo, a montagem das subprefeituras nada mais é do que uma redistribuição da prefeitura nos bairros, né? O pessoal já existe, nós vamos realocar essas pessoas para os bairros mais afastados para que elas possam prestar um serviço mais próximo das pessoas. Os equipamentos já existem, grande parte deles, nós vamos distribuir esses equipamentos em volta da cidade para que esses equipamentos fiquem mais perto dos problemas, como já foi no passado, né? Para quem conhece um pouco da história de Bauru, sabe que as regionais funcionavam bem e quando funcionavam, também tratavam a cidade nessa questão do micro, né, do problema do vazamento, do problema da limpeza da rua, da capinação, era muito bem feito. E nós só vamos, aqui não tem nada de inventar a roda, nós só vamos aplicar uma ação que já deu certo no passado, só que agora sob uma ótica de uma cidade com quase 400 mil habitantes, né? Então a prefeitura precisa ficar mais perto das pessoas. Isso também gera economia, né? Hoje nós gastamos quase 15 milhões de reais com combustível. Certamente com essa realocação da prefeitura mais perto dos problemas, nós também vamos economizar com combustível. E a economia de recursos também sugere que a gente possa reaplicar esses recursos na manutenção da cidade. Então as subprefeituras é um processo viável, importantíssimo, para que a gente possa ter uma gestão mais equilibrada e eficiente para a cidade. Pavimentação, recap e obras. A conta atual dos 40 milhões que foram contratados vai ser pago pelo próximo prefeito e a realização das quadras no seu tempo. Ela vai ficar um pouco maior por causa da correção dos contratos e aí faltam recursos no orçamento dos 888 milhões de reais previstos para o próximo ano, por uma série de razões, para investimento, por exemplo, em serviços de recap, que são mais de 6 mil quadras e tem uma usina de asfalto que no tempo, há bastante tempo já, precária, sem conseguir aumentar sua produtividade. Recap e usina de asfalto. Esse é um outro problema e aí a gente precisa ser muito claro para as pessoas. Para o recap, a prefeitura hoje, na situação que ela se encontra, nós não temos recursos para fazer o recap. Nós vamos ter que ir atrás dos deputados e principalmente da minha coligação. Nós temos 10 partidos políticos, agora tem mais partidos somando a nossa coligação e nós vamos atrás de cada deputado para conseguir emendas parlamentares destinadas ao recap da cidade. Se o governo federal tiver alguma linha, não de financiamento, mas a fundo perdido também para recap do município, nós estaremos com o nosso projeto pronto para acessar esses recursos. Mas hoje as pessoas precisam saber disso. O recurso para o asfalto vinculado ao PAC, esse está garantido. Esse nós vamos cumprir o cronograma das obras que já foram iniciadas pelo governo do Rodrigo e vamos manter a sequência até o final do mandato. O recap é uma situação específica e nós vamos ter que ir atrás do recurso, tanto para fazer o recap como para recuperar a nossa usina de asfalto, que a prefeitura também pode contribuir com isso, né?
mas é um recurso que nós não temos disponíveis. E nós vamos ter que fazer todo o exercício político para buscar esses recursos, via emendas parlamentares e via os editais do poder, tanto no governo federal como no estadual, que estejam abertos para essa situação específica do RECAP. Desenvolvimento e áreas de proteção ambiental. Entre os compromissos já citados dos setores ligados a comércio, indústria, inclusive o mercado imobiliário, construção civil, ambos os candidatos apresentam consentimento, concordância com as questões principais que foram apresentadas. Vou tentar entrar em duas áreas mais específicas que mexem com mais de um desses segmentos do ponto de vista de aflição mesmo de resposta no dia a dia. O custo, eles querem ter uma visão de qual seria o patamar de custo para contrapartidas, tendo em vista a já existente lei de impacto de vizinhança, como isso seria aplicado, já que o DAE e a CEPLAN aplicam regras separadas hoje que o mercado reclama bastante. E, por outro lado, como esse recurso seria suficiente para o senhor poder apresentar ele, para poder dar resposta para as questões de impacto que são também necessárias nesse segmento. Essa lei vai ter uma modificação a partir do ano que vem. Nós vamos chamar todos os setores e vamos também modificar a lei do impacto de vizinhança, para que ela possa ser mais dinâmica com os movimentos que já estão implantados na cidade, principalmente as empresas, as indústrias que já estão aqui e que querem ampliar o seu negócio. Então nós vamos fazer também uma revisão em relação a isso. Já está previsto também naquele processo de 100 dias, para que as empresas possam ter a segurança jurídica necessária para que esse valor do impacto de vizinhança não onere a sua produção e muito menos aqueles empreendimentos novos. Então nós vamos fazer uma revisão também nessa lei, até eu já falei isso naquela sabatina que nós tivemos com o Jornal da Cidade. A nossa pretensão é fazer uma revisão da lei de impacto de vizinhança para que ela fique mais compatível com a realidade da cidade hoje. A área de proteção ambiental, só para complementar essa questão, que temos um tempo disponível, no mesmo tema desenvolvimento e APAS, o que é, na cabeça do leigo, da população que não acompanha isso de perto, possível construir ou ocupar em área de cerrado, que é o nosso entorno, em seu maior território? Aí são duas coisas específicas. Você tem a APA, que é as áreas de proteção ambiental, e a lei do cerrado, que é uma outra coisa, né? As áreas de proteção ambiental, que são as 3 que nós temos na cidade de Bauru, que foram feitas pelo Plano Diretor de 96, nós vamos alterar o artigo 73, né, inciso 1º, para que ela fique compatível com a Lei Nacional de Unidades de Conservação, com o SNUC. O que é isso? É modificar esse artigo para que você possa ter o uso e ocupação do solo para fins residenciais e, ao mesmo tempo, a proteção dos recursos naturais dessas áreas destinadas à APA. Nós vamos fazer isso também naquele movimento dos 100 dias com alteração desse artigo, para que você tenha a segurança jurídica das pessoas que têm terreno ali e possam usufruir do seu terreno com a construção de residenciais, desde que estejam respaldadas pelo plano de manejo. A lei do cerrado é uma outra questão, né, que aí eu, como prefeito, vou poder buscar junto à CETESB, junto ao governo estadual, a regulamentação da lei do cerrado, né? Ela foi feita no governo do PSDB, do governo Serra, e, infelizmente, ou felizmente, né, Bauru foi penalizada porque tem grande parte de área de remanescentes de cerrado dentro da mancha urbana. Nós vamos ter que, junto com a CETESB, chegar num denominador comum para saber como é que nós vamos ocupar essas áreas que já foram loteadas no passado, compensando em outras áreas de preservação. Mas esse é um movimento político que o prefeito precisa ser o protagonista. O prefeito precisa puxar essa discussão junto com o governo do estado, junto com a CETESB e junto com os proprietários que ainda tem terreno com APA na cidade de Bauru, para que a gente possa encontrar o caminho em conjunto, tá? Mas eu pretendo fazer isso enquanto prefeito e enquanto biólogo, né, e ambientalista. Vou fazer isso porque eu acredito que é possível a gente ocupar algumas áreas e também compensar em outro local. Nós ainda temos 1 minuto para o nosso programa para conversar com o candidato Clodoaldo Gazeta. Candidato, a questão de idosos, o senhor cita em específico no programa, eu sei que vou reduzir o tempo à metade para cumprir o nosso protocolo, o senhor cita um crescimento a 10% acima da média do Estado e nós, como país, vamos ser mais velhos do ponto de vista de divisão etária. O que o senhor pensa a respeito? Esse é um problema que a cidade vai ter que enfrentar. Hoje nós não estamos preparados, enquanto cidade, para receber essa quantidade de pessoas da terceira idade que vai surgir ao longo desse tempo. Nós vamos ter que preparar a cidade do ponto de vista de saúde pública, principalmente, de praças públicas, para que essas pessoas possam ter, além de uma segurança de saúde, também a questão do lazer e do entretenimento. A cidade precisa se preparar nisso e eu, como prefeito, vou fazer todo o movimento possível para que a gente possa ter os equipamentos públicos necessários para que a nossa cidade acompanhe esse crescimento, né, etário da nossa população, que daqui a 15, 20 anos
nós invertemos a nossa pirâmide populacional e nós vamos ter muito mais pessoas idosas do que jovens. A cidade precisa se preparar e o movimento desses próximos 4 anos é fundamental nessa preparação. Se a gente errar, certamente nós teremos uma cidade muito deficitária daqui a 4, 5 ou 10 anos. Muito obrigado, Clodoaldo Gazeta. Nós vamos acompanhar pela Rádio e TV Câmara a cobertura completa, como fizemos no primeiro turno, através do 93,9 FM e também pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Compareça, vote, decida o futuro de sua cidade, porque ela espera isso de você, que você participe através do comparecimento das urnas. Pelo menos 91 mil bauruenses ou votaram branco, ou nulo, ou fizeram abstenção do não comparecimento das urnas no primeiro turno. Até o dia 30 de outubro, com cobertura pela Rádio e TV Câmara. Rádio e TV Câmara Bauru, na cobertura das eleições 2016.